Olá, pessoal. Então, estamos de volta agora para apresentar para vocês o quarto bloco de debates do primeiro Mutirão Digital Lula Livre. Antes, agradecer novamente a cada um e cada uma que está seguindo a nossa live. Vou ler aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando, utilizando a hashtag Patrícia Lemos, somos 70%. Marli Dutra, também utilizando a hashtag. Utilize também a nossa, do Mutirão Lula Livre, que a gente consegue depois acompanhar tudo. Antônio Carlos de Góes, Isabel Aparecida, Lúcia Lula Fernandes. Então, muita gente, tem pessoas de diferentes países também nos acompanhando, né? O comitê tem essa capilaridade em outros países também. E aí a gente dá início a esse quarto bloco. É isso aí, Nina. Agora a gente vai chamar os próximos convidados. Vamos ter uma conversa sobre a pandemia do ponto de vista científico, porque aqui a gente acredita em ciência. Já está conosco a Jaqueline Góes de Jesus, pós-doutoranda na Faculdade de Medicina da USP, bolsista da FAPESP. Jaqueline e uma equipe de pesquisadores brasileiros conduziram um trabalho que possibilitou o sequenciamento do novo coronavírus. Isso foi fundamental para dar prosseguimento a estudos sobre vacina e testes diagnósticos. A gente já está com a Jaqueline. Oi, Jaqueline. Temos a Jaqueline Oi, presente. olá, A tudo gente bem? convida também para desenvolver esse tema o Christian Dunker, psicanalista e professor titular da Universidade de São Paulo. Ele que também é articulista e ganhador do prêmio Jabuti em 2012. Boa tarde, Christian. Boa tarde, tudo bem, gente? Tudo bom? E compõe esse bloco ainda o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. Ministro, boa tarde, bom tê-lo aqui conosco. Boa tarde, um prazer estar com todos vocês, poder compartilhar esse momento. Lula livre. É isso, uma honra tê-los todos aqui. Eu quero começar questionando o Christian Dunker. Professor, a gente conversava inclusive agora com a Graziele, economista, sobre essa questão de como decisões do governo, elas deixam claro que existem vidas matáveis nesse momento. A insistência nesse argumento de que é preciso privilegiar funcionamento da economia em detrimento de medidas de isolamento social, e tudo isso escancara um pouco essa ideia, de fato, das vidas matáveis, que já existia na necropolítica brasileira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acredita que o que vivemos aqui no Brasil, nesse momento, tem muito da necropolítica? Acho que sim, Thalita. Penso que cada país entrou e está atravessando a crise da pandemia a partir do seu próprio curso histórico, né, das suas próprias problemáticas. E a Covid, como um evento coletivo, ela tem essa propriedade de deixar mais claro, de acentuar a natureza do processo que estava em curso. Né? Então, por exemplo, a gente viu isso com uma extensão, por exemplo, do negacionismo que florescia na nossa cultura e que culminou no negacionismo da natureza do vírus, da sua gravidade, do seu impacto, enfim, uma negação que começou com a natureza do objeto e evoluiu para assim, uma negação coletiva e que culmina numa negação, vamos dizer assim, do tempo e das medidas que seriam necessárias para o enfrentamento ou para mitigar, pelo menos, os efeitos disso. Né? Então, a pandemia, ela evidencia assim, o tipo de governo, vamos dizer assim, e de discurso que a gente está enfrentando. É um governo que propõe uma espécie de democracia customizada, né? só para alguns. Vamos reduzir a democracia para quem está dentro do condomínio. E para esses, a gente aplica, então, uma versão mais dura, mais assim, baseada no conceito de segurança, né? mais biopolítica. Né? No fundo, mais controle, mais segurança, mais intervenção na vida das pessoas. E para o resto, a gente vai acentuar também uma política que já estava em curso, que é deixar morrer. O Estado se retira, ele se mostra indiferente
a questões absolutamente básicas, como o saneamento, como a implantação do SUS, como repasse de verbas. Ele se mostra moroso na definição de estratégias, ele se mostra propositalmente confuso na substituição de ministros. A gente pode dizer assim, isso tudo a longa distância, inépcia, incapacidade, né, falta de eficiência, mas se você vai chegando mais perto, você vê que há uma política nisso, que é assim, deixar morrer, né, é acentuar a segunda parte, né, o segundo tipo de governabilidade que já estava em curso, que um Bembe chamou de necropolítica. Né? É curioso como cruzamento entre esses dois acentuamentos, e ele tem produzido um ranking que coloca o Brasil, bom, vou repetir algo que já vem sendo dito, entre o Tajiquistão, a Nicarágua, países que têm, de fato, vamos dizer assim, uma certa precariedade, né, no entendimento, inclusive nos seus sistemas de saúde e de ciência. Né? Um ponto, então, que fica óbvio é que essa inimizade, esse desmonte das universidades, dos sistemas de pesquisa, essa agressividade com o saber científico, tem uma função nisso tudo. Né? É a função de criar uma espécie de dúvida. Será que devo ou não obedecer ao isolamento social? Será que ou não essa é a melhor alternativa? Vamos pôr em votação a cloroquina. E dentro dessa dúvida, o que acontece? As pessoas morrem, né? As pessoas se veem desprotegidas, e infelizmente as pessoas mais vulneráveis ficam mais desprotegidas também em relação a esse discurso. Né? Então é um golpe de azar, como se chama, né? Tem o golpe de sorte e o golpe de azar, a gente está enfrentando essa situação com esses recursos, né? Com esse tipo de estratégia e de mentalidade. Para a gente buscar entender melhor toda essa questão que a gente vivencia, esse desafio, né, do combate à pandemia, eu vou perguntar para a Jaqueline, que fez parte desse grupo de pesquisadores aí que possibilitou esse sequenciamento do coronavírus, né? Obviamente, eu não sou da área, Thalita, somos jornalistas, então nós somos leigas no assunto e acho que boa parte das pessoas que estão nos assistindo também não tem a propriedade dos termos, dos conceitos. Explica para a gente qual que é o desafio exatamente das características desse novo coronavírus, né? E a importância desse sequenciamento do próprio vírus para que a gente consiga combatê-lo com mais propriedade, né, digamos. Olha, Nina, eu acho que uma particularidade desse novo coronavírus é justamente essa alta taxa de transmissibilidade que ele apresenta, né? O que seria isso? Ele tem uma capacidade de ser transmitido de uma forma muito mais dispersa e muito mais rápida dentro das populações do que os coronavírus anteriores, que causaram surtos no continente asiático e no Oriente Médio. Então, o grande lance desse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, é que ele tem uma taxa de mortalidade menor, mas ele tem uma alta taxa de transmissibilidade. Quando a gente pensa, mas se ele mata menos, então ele não é tão letal. E não é bem assim que funciona. Se a gente colocar na balança, o que a gente tem é o indivíduo que apresenta ou o vírus que apresenta uma alta taxa de mortalidade, ele acomete o indivíduo que logo fica debilitado e por conta dessa debilidade ele acaba sendo subtraído do convívio social pela própria doença. Então, ou ele entra nos sistemas de saúde para internamento hospitalar, ou ele fica recluso na sua residência, porque a própria doença debilita aquele indivíduo, impedindo que ele tenha o convívio social e, assim, diminui a dispersão ou a transmissão do vírus. No caso do novo coronavírus, o que acontece é que muitas pessoas, né, a gente tem uma taxa estimada de 75% a 80% das pessoas, não apresentam sintomas. E se as pessoas não apresentam sintomas, elas não se entendem como doentes e como transmissores do vírus. E essas pessoas... Perdão, acho que a lâmpada apagou aqui agora. E acho que essas pessoas, então, que entendem que não estão doentes e que portam o vírus, elas continuam transmitindo e aumentando, então, essa dispersão nas populações.
É por isso que em menos aí de 3 meses a gente teve o vírus saindo da China, né, em termos de transmissão, e contando com um mundo tão globalizado, chegou até aqui no Brasil, através da Europa, e se espalhou por por diversos países do mundo. Hoje a gente tem 188 países com casos relacionados ao novo coronavírus. Então, dito isso, né, eu não vou falar de termos muito técnicos, mas sequenciar o coronavírus é basicamente entender qual é o código que ele utiliza para se replicar, para montar uma nova estrutura viral. Então, através desse conhecimento, dessa ordem de letrinhas que a gente vê ali no genoma, a gente consegue predizer se as mutações elas estão favorecendo ou não a dispersão e a própria adaptação do vírus à espécie humana, e além disso a gente consegue traçar essa epidemia tanto para o que já aconteceu no passado, como também para predizer a forma como o surto ele vai se encaminhar no futuro mais próximo. Então, essa é a importância do sequenciamento, e considerando que o vírus se transmite muito rápido, a gente precisa cada vez mais estimular o isolamento mesmo das pessoas, porque é através do isolamento que a gente consegue reduzir o número de infectados, e reduzindo o número de infectados, reduz também o número de pessoas com um acometimento mais grave, e permite, então, que o sistema de saúde tenha condições de atender não só aqueles que estarão com coronavírus, mas qualquer outro indivíduo que precise do serviço de saúde. Porque eu acho que as pessoas esquecem que elas podem sofrer acidentes, elas podem ser acometidas por outras patologias, e elas vão necessitar dos mesmos serviços de saúde que estão sendo direcionados para pacientes do coronavírus. Vou pegar embalo nessa necessidade que você coloca de isolamento social para fazer uma pergunta para o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde. E antes, ministro, vou dar os dados desse sábado, 30 de maio. Nas últimas 24 horas, tivemos 1.124 mortes por conta da Covid-19. Chegamos a um total de óbitos de 27.878. Passamos a Espanha em relação ao número de mortes. Somos o 5º país com maior número de vítimas. E esse é o 4º dia com mais de 1.000 mortes. Nesse contexto, a gente ouve governadores, prefeitos, políticos falando em reabertura de comércio, flexibilização do isolamento social. Eu queria saber qual a sua opinião sobre tudo isso. Ali, em primeiro lugar, assim, acho que os elementos que o Christian e a Jaqueline trouxeram, a Jaqueline com muita clareza, né, assim, indicam o quanto que é fundamental mobilizar a sociedade no sentido de tomar um conjunto de medidas protetivas que valorizem a vida em primeiro plano, né? Não se trata aqui de negar a importância da economia, não se trata de desmerecer a necessidade de preservar empregos, a capacidade das pessoas sobreviverem. Mas, neste momento que a gente vê, aliás, nesse momento não, o Christian, inclusive, já abordou isso, né? Acho que, de alguma maneira, como uma espécie de visão de governo, visão de mundo, o que a gente vê é uma aposta de que a vida não tem valor e, portanto, pode ser colocada em risco, em particular porque, neste momento, a Covid-19 assumiu um padrão no Brasil que é literalmente o padrão da periferização, né? São principalmente as populações mais vulneráveis, são principalmente as populações que vivem nas comunidades pobres, né, com condições de habitação extremamente precárias, que estão se expondo, que estão adoecendo e que estão morrendo de maneira mais expressiva. E veja, todos os países, sem exceção, né, que começaram a experimentar a flexibilização dos processos de isolamento, bom, primeiro aqueles que retardaram os processos de isolamento social pagaram um preço altíssimo, né? Vis-a-vis, quando a gente compara, vamos pegar vizinhos, Espanha e Portugal, chega a ser um absurdo quando a gente olha, por exemplo, a quantidade de mortos em Portugal e quantidade de óbitos na Espanha. Nós podemos fazer isso em relação à Alemanha e o Reino Unido, a Alemanha e a Itália. Podemos fazer várias observações dessa natureza. Todos eles se arrependeram profundamente. Mas vejam, os processos de flexibilização do isolamento começaram a ser tomados quando se tinha pelo menos 2 semanas de redução sustentada, segura da taxa de transmissão da doença. Se observava não apenas óbitos,
Não se observava não apenas a saturação do sistema, mas a redução da taxa de transmissão. Exatamente pelos aqueles mecanismos que a Jaqueline estava explicando, né? O fato de produzir o isolamento, né, é que nos permite diminuir a taxa de transmissibilidade, e, portanto, a força de transmissão, a força de crescimento. Quando a gente observa o que está acontecendo, e você, Thalita, trouxe, para quem está nos acompanhando elementos básicos, assim, a confirmação de casos e de óbitos diários não para de crescer. Quando a gente olha a tendência da curva epidêmica, ela ainda está em franca explosão, né? Então, não faz nenhum sentido, a não ser atender a dois elementos: as pressões empresariais e um certo desespero que vai tomando conta de parte dos prefeitos que colocam o calendário eleitoral municipal acima das necessidades. Eu vejo com enorme preocupação, porque se falou tanto em ciência, se falou tanto em medicina, se falou tanto em observância de princípios que nos dessem segurança para a tomada de medidas, e a gente vê exatamente autoridades agora fazendo recuos que são inexplicáveis, de maneira inconsequente e que vai custar muito caro. Este era o momento, nos lugares onde a gente... Eu não vejo nenhum problema. O Brasil é dividido em 438 regiões, que nós tenhamos estratégias diferenciadas para as 438 regiões. Eu, por exemplo, tenho uma avaliação de que no Brasil nós não temos uma pandemia de Covid. Nós estamos, nesse momento, a sobreposição de vários processos epidêmicos, né? O que explica, por exemplo, o que está acontecendo no norte, o que está acontecendo em determinadas capitais, regiões metropolitanas nordestinas, e em outras não, uma diferenciação na região sudeste e ainda não observância da pandemia na região sul. Mas nada indica que ela não chegará, né? O país é um país de dimensões continentais. Então, assim, me parece que observar para essas características seria fundamental, né? E creio que colocar os negócios, colocar a atividade econômica, colocar esse tipo de lógica na frente, sela um certo pacto com a necropolítica. Quero dizer mais, eu quero insistir que não pode ter dicotomia entre cuidar da saúde das pessoas, da vida das pessoas e da economia. E por quê? Porque pode ser adotado, e deveria ter sido adotado, um conjunto de medidas sociais e econômicas que permitissem às pessoas, particularmente mais vulneráveis, mais pobres, que dependem do ganha-pão do dia a dia, inclusive para poder alimentar suas famílias, para sobreviver, inclusive os pequenos e médios empresários, um conjunto de políticas que pudesse favorecer a observância do isolamento, até porque o país sairia mais rápido deste processo e muito provavelmente a reconstrução econômica se daria sobre outros patamares. Então, chega a ser incongruente, quer dizer, nós estamos apostando na sobreposição e na produção de novas ondas, né? Quando o nosso sistema de saúde ainda está saturado, quando nós ainda temos uma longa estrada pela frente e fazendo uma desarticulação. Nós já não temos o Ministério da Saúde, né, para poder fazer a coordenação da resposta. Nós temos um presidente da República que tem uma postura de sabotador mor, né, de genocida mor em relação à pandemia. E tínhamos nos governadores e nos prefeitos, nos entes subnacionais, a responsabilização pela condução. E agora me parece que começamos também a perder, né, e isso trará trágicas consequências para o país. Infelizmente, eu gostaria de estar errado, né? Eu gostaria de estar assim, você é um exagerado, você está fazendo uma análise que não bate com a realidade. Mas os indicadores epidemiológicos não nos permitem, né, analisar a situação de uma outra maneira, infelizmente. A gente segue aqui no bate-papo, nessa sala cheia agora, né, Thalita, com mais convidados. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Christian, porque ele tem uma outra live às 17h, mas a gente vai te aproveitar até o último momento, então, aí depois a gente segue com a Jaqueline e com o Kioro. Eu tenho visto um pouco duas análises, né, muito empíricas, assim, quem sairemos pós essa pandemia, né? Tem as contradições, acho que se revelaram para a gente, para uns mais, outros menos, na área da economia, da política, na gestão. Essas contradições estão saltando aos nossos olhos, né? Quem seremos, assim? Que tipo de elucubração o senhor tem feito nesse sentido? Porque, obviamente, tem um impacto na nossa sanidade, em encarar notícias, muitas mortes, isolamento social cria e estabelece novas relações.
da gente com nós mesmos, inclusive, com a família, com os amigos. O que a gente pode, nesse momento, já compartilhar aí, Christian? Olha, a gente pode levar em conta um pouco os estudos que existem sobre situação de isolamento social, de quarentena, né? Mas eles vêm de experiências bastante distintas da que a gente está enfrentando. Eles vêm de Ebola, por exemplo, onde a quarentena foi muito menor e também de um outro tipo. O SARS, né? Eu diria que uma boa medida para a gente calcular o que virá é olhar para que história a gente está conseguindo contar agora. Né? Que tipo de patrimônio simbólico e experiencial nós estamos amealhando agora. Né? A maneira como, por exemplo, a gente interpreta a própria isolamento social, a maneira como a gente vive a situação de compressão territorial, a situação de contrariedade, né? Ela convoca a gente para uma crise, ou seja, uma decisão. Né? Você pode dizer assim, eu vou me proteger mais ainda, eu vou me isolar mais ainda, porque o outro se torna mais perigoso, e eu vou tentar, assim, me salvar. Né? É uma estratégia, no fundo, de evitação para aqueles que têm esses recursos para fazer isso. Isso vai terminar vai gerar um determinado pós-pandemia. Né? Uma pós-pandemia mais egoísta, uma pós-pandemia mais xenófoba, uma pós-pandemia que vai deixar isso para a vida da pessoa. Mas a gente pode pensar também que há muitos que estão olhando para a sua própria situação, abrindo suas janelas e percebendo que a experiência de sofrimento que a gente se encontra é uma experiência coletiva. Tá? E que você pode tratar essa experiência e aprimorando, incentivando a sua solidariedade, a sua empatia, sua capacidade de se desdobrar para estar junto com o outro, seja aquele de uma outra idade, de uma terceira idade, seja a criança que não consegue acompanhar direito a tela, seja aquele que tem o seu emprego ameaçado. Então, quando se faz essa oposição entre vida e economia, no fundo está contido aí um certo entendimento de economia. O que se entende por economia? Quer dizer, economia incapaz de fazer pactos, de refazer esses pactos em situação de vulnerabilidade do trabalhador, de fazer acertos para garantir os empregos. Isso tudo é agora que a gente está decidindo. Isso tudo vai formar o tipo de pós-pandemia que a gente vai ter depois. Né? Quer dizer, é uma reinterpretação de onde a gente vem, mas é também uma criação de para onde a gente vai. Há muito espaço aí para a emergência da empatia, para que o nosso trabalho, por exemplo, com o luto, com o medo, com a angústia, que tem sido assim muito intenso, e ele se desdobre num trabalho de cooperação e de compartilhamento de afetos. Isso tem efeitos políticos, isso tem efeitos para como a gente vai viver depois disso. Né? Desculpa, gente. Psicanalista, já precisa ir embora. Eu peço perdão, vou sair desse debate aqui incrível. A gente agradece demais a participação, Christian. Muito obrigada. Desculpa, gente. Abraço, hein? Tudo de bom. Imagina, um abraço, até. Lula livre. Até. A gente segue com a Jaqueline e com o Arthur, e eu queria questionar a Jaqueline agora. Jaqueline, eu queria saber sobre questões relacionadas à mutação do coronavírus, porque a gente ouve falar, por exemplo, o vírus que a gente tem hoje aqui no Brasil, ele é o mesmo vírus que veio ali da China? Ele sofreu mutação até chegar aqui? A gente ouvia muito falar também que o vírus, ele era mais suscetível a locais frios, mas aqui no Brasil atingiu muito o Nordeste, que é uma região mais quente, né? Então, assim, o vírus da Covid-19, ele vai se modificando com o tempo, e a partir dessa decodificação que vocês fizeram, dá para a gente ter todos os resultados, ou precisa estar fazendo isso sempre? Explica um pouquinho para a gente. Olha, em termos científicos, a gente pode dizer que o vírus ele é o mesmo.
né? Se a gente pensar biologicamente, continua sendo o SARS-CoV-2. O que a gente observa é que ele acumula algumas mutações, sim. Isso é muito normal, principalmente para vírus de RNA, como é o caso do SARS-CoV-2. Não é algo não é algo específico do SARS-CoV-2, na realidade é algo intrínseco dos vírus, né, e principalmente de vírus de RNA, então eles já têm essa característica de adquirir e fixar mutações, porque não é apenas adquirir, às vezes mutações são adquiridas, mas elas não se fixam no genoma, ou seja, elas não são perpetuadas. Aquelas que são perpetuadas, a gente sabe hoje que varia numa faixa de 2 a 3 mutações por mês. Então, pensando que começou na China em dezembro, e a gente já está aí caminhando para o mês de junho, a gente tem algumas mutações, sim, acumuladas nesse genoma, que diferenciam o vírus do primeiro vírus detectado na China. Isso não significa que ele é um vírus diferente, de uma espécie diferente, mas ele apresenta, sim, algumas, eu chamo de marcas ou de digitais, pelos locais e pelas populações por onde ele passou. São essas marcas, né, que foram imprimidas nesse genoma que a gente consegue rastrear e até por questão de similaridade dizer, olha, o vírus que entrou aqui no Brasil, ele veio da Itália, uma outra cepa veio da Alemanha, uma outra cepa veio da Inglaterra. Então, são essas informações que a gente, ao sequenciar o genoma, a gente consegue traçar, né, o caminho desse vírus. Agora, em relação à questão de se continuar fazendo, isso é algo que a gente, de fato, precisa. Como esse vírus, ele está sempre mutando, a cada momento ele vai ter informações mais importantes, né, que podem ser ali pesquisadas e que podem trazer insights sobre a forma como ele está sendo mais grave ou menos grave na população, ou se em algum momento ele conseguiu se adaptar a temperaturas mais altas ou a temperaturas mais baixas, como você perguntou. Mas em relação, inicialmente, à dúvida que nós tínhamos, porque o Brasil é um país tropical, as temperaturas aqui são mais elevadas do que a Europa, em relação à biologia viral, isso não teve uma diferença muito grande. E eu sempre gosto de fazer essa reflexão, a nossa temperatura corporal, ela varia de 36 a 37 graus. Né? Então, essa é a temperatura que o vírus consegue se replicar dentro das nossas células. Então, imagina que lá fora a gente tem aí no Brasil, não estamos num período muito quente do nosso clima, né? A gente já está chegando na fase do inverno, e as temperaturas são mais amenas do que isso. Então, a gente teria que alcançar temperaturas muito mais altas no ambiente externo para que o vírus, né, pudesse ser combatido ou ficar inativo por conta da temperatura. A gente tem outros fatores, como a radiação solar, que contribui para a inativação desse vírus, mas pensando em temperatura, não. Perfeito. Estamos todos ansiosos para saber bem desse vírus, saber como combatê-lo, né? Imagina a comunidade científica correndo para entender cada minúcia dessa. Kioro, vou fazer uma pergunta. Você que já passou pelo cargo de ministro, já esteve à frente de situações de gestão da nossa saúde. A gente teve um primeiro momento da pandemia com o Mandetta, que não é uma pessoa alinhada, nunca vi fazendo defesas ao SUS, é alinhado à saúde privada, mas, segundo aí especialistas da área, agiu como deveria ter agido. Não sei se mais ou menos, eu gostaria também de ouvir de você. Para menos. Como tudo nesse governo. E depois a gente teve o Taishi, que foi uma participação ali, né, ele passou, e agora a gente está nessa situação sem ninguém ocupando esse cargo. Isso. E aí, além disso, o que isso nos coloca, tem uma comparação com outros países que tiveram ações muito mais rápidas e eficientes, que evitariam, talvez, que a gente prolongasse, não sei em quanto tempo, esse nosso isolamento aqui no Brasil. Gostaria de ouvir mais de você. Não, acho que essa pergunta é muito importante, né? Primeiro, assim, acho que é importante lembrar a figura do Mandetta, que chegou a se transformar num certo popstar à medida em que a mídia o contrapôs por conta da questão do isolamento, mas de quem nós estamos falando? Né? Nós estamos falando de um deputado que aprovou a emenda constitucional que instituiu o teto de gastos. Né?
um deputado, um então ministro que passou o primeiro ano de governo inteirinho dizendo que o problema do SUS não era a falta de recursos, quando só nos últimos 3 anos o SUS, por conta da emenda do teto, perdeu 22 bilhões e meio. Foi um ministro que passou janeiro, fevereiro e março, não fez um enfrentamento com o Paulo Guedes, com a área econômica, no sentido de tomar um conjunto de decisões. É verdade que as primeiras ações tomadas pelo Brasil, até pela própria estrutura da Secretaria de Vigilância em Saúde, nós temos uma tradição na área de vigilância epidemiológica, eu quero dizer que sem nenhum exagero, que remonta a Oswaldo Cruz. O Brasil é um país que, em termos de saúde pública, apesar de todos os desmontes do Estado, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, municipais de saúde, conseguiu preservar profissionais altamente qualificados. E enquanto naquela fase que eu chamo de contenção, ou seja, aquela fase em que o Brasil tentava, não teve sucesso como não tiveram os outros países do mundo, tentava conter a chegada do vírus, eu acho que a resposta foi razoavelmente bem feita. Uma informação segura, um plano nacional de contingência, comunicação com estados e com municípios, etc. O problema é que, por conta da lógica econômica, do plano de austeridade, dessa relação umbilical com a política econômica, deixou de ser tomado um conjunto de decisões que eram fundamentais. Vou relembrar algumas. Primeiro, o Mandetta, junto com o Bolsonaro, destruiu mais médicos e não fez nenhum esforço para colocar a nossa atenção básica no Brasil inteiro em condições de atuar. Você pode passar hoje em qualquer cidade do Brasil, das 5.570 cidades, e com exceções, bravas exceções, você vai ver uma grande desmobilização das unidades básicas de saúde no enfrentamento da Covid. Uma parte significativa continuam abertas para fazer vacina contra a influenza. Bacana, mas precisava muito mais do que isso. A Jaqueline trouxe uma informação, 85% dos casos são assintomáticos ou são leves. Então, tem todo um trabalho da atenção primária que precisava ser feito e que foi destruído pela gestão do Mandetta. Depois, o desinvestimento na nossa rede de laboratórios de saúde pública, na própria Fiocruz. Eu tenho um dado que eu sempre chamo a atenção, porque foi da própria gestão do Mandetta e colocado no boletim epidemiológico do Ministério. Nós precisaríamos alguma coisa em torno de 50 mil exames de biologia molecular por dia para poder fazer diagnóstico. A nossa capacidade é de 6.700. Podia ter mobilizado os laboratórios de biologia molecular da Embrapa, não foi feito. Podia ter chamado toda a rede de laboratórios das universidades públicas, como, por exemplo, na Unifesp, nós fizemos para ajudar, a universidade a qual eu sou ligado, a ajudar as ações do nosso Hospital São Paulo, dos nossos ambulatórios, pedir para que os pesquisadores passassem a compor uma rede, não foi feita. Não foi feita a aquisição de insumos, a compra de serviços privados. Vejam, o Brasil continua com uma testagem. Thalita leu para a gente aqui o tamanho da pandemia em casos confirmados, mas a gente só testa casos graves e casos internados. Nós sabemos, pelos estudos de soroprevalência, que nós estamos tendo alguma coisa, em torno de 10 a 15 vezes mais casos. Então, nós poderíamos dizer que hoje nós temos alguma coisa em torno de 5 a 6 milhões de casos de Covid no Brasil, o que, inclusive, baixaria a letalidade, não ficaria com essa letalidade absurda de 6%. Mas vou dizer mais, três coisas que eu considero fundamentais. Equipamento de proteção individual. Gente, nesse momento de crise econômica, era fazer reconversão das indústrias locais para produzir uniforme, máscara, gorro, tudo que precisa. Não estamos falando de nada sofisticado do ponto de vista tecnológico. Não teve liderança para fazer isso. A ampliação do número de leitos de UTI, que não significa só comprar equipamento, significa qualificar gente. Nós tivemos quase 45 dias de diferença entre a chegada da pandemia nos Estados Unidos e na Europa. E perdemos esse tempo de preparação. No fundo, porque o Mandetta, que na alma não carrega o SUS, mas carrega numa fantasia, o colete que ele colocava, não acreditava que a pandemia chegaria no Brasil. E eu quero chamar a atenção para um outro aspecto, que a saúde deveria ter mobilizado, liderado as outras áreas públicas, a própria sociedade, que era na construção de estratégias para as populações vulneráveis. Quer dizer, população de rua, população privada de liberdade, população que vive em cortiços, que vive nas comunidades, nas favelas, em condições extremamente precárias. Então, assim, a criação de centros de isolamento, usando escolas, usando ginásios esportivos, na própria comunidade, que pudesse abrigar as pessoas que não têm condição de fazer o isolamento preventivo e que pudessem receber as pessoas
quando ela recebe a confirmação, ou a suspeita, já que não está testando, de que ela é um caso leve, por exemplo. Ela precisa ficar, até completar 14 dias, isolada das demais pessoas da comunidade, da sua família. E muitas vezes as condições precárias de moradia não permitem. Então eu estou fazendo uma análise bem ampla, dizendo o seguinte: o nosso sistema chama-se único. Ele não é Sistema Nacional de Saúde, é único, de propósito, porque ele precisa articular as 3 esferas de governo e liderar os esforços de um país que tem dimensões continentais, um país de 212 milhões. E nós perdemos isso. Só dar só um dado: o dia que o Taishi, né, o ministro Breve, entrou, nós tínhamos 2.200 óbitos. Ele saiu 29 dias depois com 14 mil óbitos. Né? Nós perdemos um mês. E hoje temos um grupo de militares, né, subtenentes, de gente que, de alguma maneira, né, ocupou a estrutura executiva do Ministério da Saúde, que não tem nenhuma experiência, que não sabe o que é organizar o sistema de saúde, que não vai ter que descobrir na prática o que é se relacionar com estados e municípios, que são quem lá na ponta fazem o enfrentamento e organizam as medidas de ação, né? E com o Ministério ocupado ou desocupado com gente do 4º, 5º escalão, prontinho para ser entregue para o Centrão a qualquer momento, né? Então, assim, é muito difícil desvincular uma realidade que é o enfrentamento da Covid em 3 grandes frentes. A emergência sanitária que todos os países do mundo estão tendo que lidar, e nós estamos aqui aos trancos e barrancos. A segunda, os efeitos num país extremamente pobre, desigual. Pobre não, mas desigual, com muitas populações vulneráveis. Então, isso torna o enfrentamento diferenciado. E, em terceiro lugar, a crise política, né? Ter o Ministério da Saúde acéfalo, esta altura do campeonato, é uma clara evidência. Eu não tenho nada contra o general, né? Mas acho que o general poderia ajudar a fazer alguma coisa administrativa, etc., mas jamais liderar técnica e cientificamente um esforço, ao ponto de ter se sujeitado àquela portaria, né, que protocolizou, né, a cloroquina como um medicamento a ser prescrito no Brasil, né, que é talvez uma das maiores vergonhas. Eu nunca vi na minha vida. Eu acompanho o SUS há 30 anos, eu me formei em 1986, terminei a residência em 88, fui trabalhar em 89 já como sanitarista no SUS. Eu nunca vi um protocolo como aquele lá. Não tem responsabilidade técnica, ele diz que serve para uma coisa, mas diz para as pessoas, mas não serve, está comprovado que não serve, pode te fazer mal, transfere a responsabilidade para os médicos e principalmente para as próprias pessoas. Então, assim, a gente vê o quanto que não ter hoje uma gestão qualificada do ponto de vista técnico, do ponto de vista de capacidade, de mobilização de toda essa força que representa o SUS e de diálogo com a sociedade, vem conduzido. Entregamos para os governadores e para os prefeitos fazerem a gestão, é muito importante que eles participem, mas aí é que corre o risco, né? Quando começou a prevalecer os interesses locais, a gente vê agora uma heterogeneidade de resposta que, como a gente já comentou antes, poderá ter gravíssimas implicações. Então é assim que eu vejo, né? Eu brinco sempre que tem gente que leva o SUS na alma, como uma certa, vamos dizer assim, compromisso de vida. E tem gente que coloca uma fantasia e acha que a partir daí está defendendo o SUS, né? Ainda que arregimente bons técnicos, o que mostra que pelo menos tem um certo juízo, né? Coisa que os atuais nem isso conseguem fazer. A defesa ao SUS se coloca mais urgente e importante nesse momento também, né? Nunca se mostrou, Lina, tão imprescindível, massacrado ao longo desses 30 anos, a hora que a gente vê a necessidade, a gente vê o próprio presidente da República esvaziá-lo. Esvaziou por quê? Porque, de alguma maneira, estava se contrapondo às suas ideias genocidas, né? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas antes de nos despedir e agradecer, eu acho que é muito importante aproveitar vocês dois aqui para perguntar sobre as perspectivas, né? A gente tem muitos estudos, tanto na área mais da pesquisa, da vacina, de como isso está se colocando, em que pé está, para dar uma luz aí para a gente, uma linha de otimismo, e também ouvi do Kiora essa questão da perspectiva de final de isolamento. Acho que tem algumas estimativas, umas bem, não sei se, acredito que sejam realistas, mas são bem pesadas para nós também, no número de mortes. Aí eu vi essa última participação de vocês aí, antes que a gente encerre esse bloco.
Olha, Nina, as perspectivas, eu estava bastante otimista, né, até a semana passada, porque eu estava achando que a gente ia conseguir realmente ter o pico da curva e começar a decrescer, mas infelizmente, por todas as coisas, até que que o Ouro já falou aqui, a gente não tem homogeneidade nas ações no país como um todo, e a gente vai pagar um preço muito caro por isso, infelizmente, né? As projeções elas não são tão otimistas como eu gostaria. A gente tem hoje um mundo inteiro focado, pesquisando não só a parte de terapêutica em relação a medicamentos, mas também para a questão da prevenção utilizando a vacina. Então, eu acredito que talvez a vacina da Covid-19 seja uma das que vai sair mais rápido, considerando todo o processo de produção, de estudo de uma vacina, de testes, porque a gente tem o mundo inteiro focando no mesmo problema. Então, as previsões aí são para 2021, metade de 2021, início de 2022, mas ainda assim isso me preocupa porque ter uma vacina eficaz não significa que toda a população vai estar imune, ou que vai ter possibilidade de ser imunizada. Que aí a gente entra com outra questão, primeiro de interesses econômicos, né, dos países hegemônicos, e segundo da questão de logística para que essa vacina chegue nas populações que de fato precisam da vacina. Então, eu diria aí 2 a 3 anos para a gente conseguir, né, começar a pensar em como vai ser essa questão da imunização em massa das pessoas, mesmo com a vacina já eficaz. Então, tem jogo político envolvido, tem jogo econômico que acaba não se dissociando da questão política, e, infelizmente, a população mais vulnerável, inclusive, como o Fiore já mencionou aqui, que vai ficar à mercê, né, desse jogo, dessas decisões que vão completamente longe daquilo que a gente, como cientista, acredita que tem que ser, infelizmente. Eu concordo totalmente com a Jaqueline. Aliás, a Jaqueline é a nossa Sherlock Holmes genômica, né? Está aí atrás das coisas, fantástico. Parabenizar pelo trabalho seu, da equipe toda, né? Acho fundamental. Eu acho que cada vez mais a gente vai... esse é um fato, né? A pandemia colocou a ciência, né, muito rapidamente para produzir resposta. Eu estou envolvido em vários projetos de pesquisa e vejo todo mundo se mobilizando muito, tentando inovar, inventar. A gente leva muita expectativa, né, Jaqueline, em 2 vacinas. Tem vários esforços, mas tem 2 que estão em fase bastante avançadas, que é a da China e a de Oxford, né, lá na Inglaterra. Mas, assim, gente, tem que entender que para chegar a uma vacina com segurança e eficácia, ela tem que passar por algumas etapas obrigatórias que não podem ser vencidas. E eu quero chamar a atenção para um fato de que o Brasil sempre participou de todas as grandes coligações para garantia de acesso a vacinas imunobiológicos, né? Vejam, quando a gente teve a epidemia de influenza em 2009, rapidamente foi possível fazer um conjunto de transformações, de transferências tecnológicas para a gente dotar as nossas institutos públicos com capacidade de produzir. Nós temos 2 grandes plantas, da Fiocruz, né, e a do Instituto Butantan, que talvez muito rapidamente, se o Brasil tivesse participando ativamente desses esforços, assim que a vacina fosse disponibilizada, teria condição, com a transferência da tecnologia, de garantir a produção, não apenas para o Brasil, mas talvez para a própria América Latina, nesse esforço mundial. Mas vejam, à medida em que a gente vai se isolando, vai arrumando briga com todo mundo, transferimos a nossa liderança regional para o Chile e para Costa Rica. O Brasil sempre foi o país que liderou regionalmente os esforços nesse sentido. Então, a gente vai criando um processo de isolamento que é muito perverso. Quanto ao que a Nina me pediu para abordar, né, que é a questão das perspectivas de saída de isolamento, eu cada vez mais estou muito preocupado com essa ideia de que está todo mundo esperando o dia que vai bater no pico, né? Eu agora, antes de entrar aqui com vocês, estava discutindo com os meus colegas que são da Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco, e, por exemplo, eles já observam, praticamente nas principais regiões de Pernambuco, uma tendência de estabilização e de regressão dos pedidos de internação. Os profissionais na frente de batalha, lá no fronte do serviço, já percebem uma certa diminuição, e eles que cuidam lá das internações de UTI já começam a perceber, olha, dia após dia, parece que começou a estabilizar.
Mas isso não significa, por exemplo, que não vai haver uma migração da transmissão da doença para regiões do interior que ainda não foram acometidas, ou que outros estados que não tiveram a mesma incidência, vamos pegar aqui na região sudeste, onde a gente está, né, que Minas Gerais, por exemplo, ou que o interior de São Paulo, regiões que estão mais preservadas, não possam serem acometidas com um impacto mais significativo. Eu concordo plenamente com a avaliação da Jaqueline em relação às questões que envolvem temperatura e etc., mas a gente sabe que, de maneira geral, as doenças gripais respiratórias, elas, o mecanismo de transmissão se favorece no frio pelo confinamento. Como está todo mundo fechado, as pessoas ficam mais juntas e, portanto, a taxa de transmissão sempre é maior. Todas as doenças virais respiratórias têm essa característica. Nós estamos tendo um inverno atípico. Os gaúchos, os catarinenses paranaenses sabem, por exemplo, que só essa semana começou a fazer frio, quando eles já naturalmente esperariam, né, temperaturas mais baixas há mais tempo. Então, eu não estranharia que a gente pudesse viver ondas epidêmicas descoordenadas, quer dizer, acontecendo simultaneamente com magnitudes diferentes no país e lidando com esse fenômeno de abre e fecha tal. De maneira geral, há uma expectativa, tentando pensar uniformemente, apesar de eu dizer que é difícil, de que a gente deve alcançar uma expressão de casos bastante importante ainda nas próximas 3, 4 semanas, né? E a partir de julho, uma tendência, se tudo ocorrer como se espera, né, de uma certa diminuição de casos, né? Eu insisto que a abordagem por regiões é muito importante, olhar cada uma das regiões, não pode olhar por cidade. 73% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Então, eles estão muito vinculados ao município da região que é maior. Tá? Então, nós precisamos olhar por região. Não pode fazer coisas absurdas, como o governador Dória fez em São Paulo, que é separar a cidade de São Paulo da região metropolitana como se ela fosse uma ilha isolada. Gente, é conversa de doido, né? Não, doido não faz isso, desculpa. Né? É conversa de gente que está mobilizado por outros valores, né? E muito menos entregar na mão de prefeito, atomizar o processo de decisão, trazendo outros elementos que não necessariamente o interesse público, a defesa da vida das pessoas. Insisto, isso não significa abandonar a perspectiva econômica, então vamos colocar recursos para garantir emprego, para garantir o pequeno empresário. Tem várias prefeituras que exemplarmente tomaram decisões, tem países que já estão saindo da crise porque tomaram essas medidas, preservaram emprego, preservaram empresas, né? E preservar a vida acima de tudo, que eu acho que esse que é o nosso desafio, né? Nesse espaço Lula Livre, a gente tem que fazer uma valorização da vida, né? Eu queria muito ter, de fato, a perspectiva otimista do professor, né? Nessa, vamos dizer assim, no desafio pós-pandêmico. Acho que a gente pode sair melhor, né? Mas quando a gente olha a nossa realidade brasileira, está muito difícil, porque nós trouxemos a crise da vida, a crise da política, para gerenciar alguma coisa que exigiria de nós uma visão muito republicana, muito superior, assim, vamos tirar os interesses mais imediatos e vamos colocar o interesse coletivo acima de qualquer coisa, eleição, partido, isso teria que ficar para depois, mas não é o que aconteceu, então isso agrava demais, a gente nem sabe muito bem se a gente vai conseguir. Na perspectiva de óbitos é muito grave. Por quê? Porque olha, hoje, em praticamente todo o Brasil, o grau de isolamento está inferior a 40%. Isso nos remete, né, a uma possibilidade muito trágica de mais de 100 mil óbitos, ou seja, vem muito sofrimento, muita dor, né, ainda pela frente. E isso não pode ser negligenciado. Arthur, Jaqueline, quero agradecer demais a participação e a contribuição de vocês aqui hoje. Muito obrigada. À disposição. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, galera. Até mais. Obrigada, gente. Até mais. Boa tarde.